O Salmo de número 37. Salmo de número 37. Do verso 1 a 11 é o texto que eu quero usar com os irmãos hoje. A gente às vezes escuta mais ou menos assim, né? Eu tive uma revelação de Deus para a sua vida e eu queria contar. Não tem? Às vezes algumas pessoas dizem isso. Digamos que hoje nós estamos diante de uma revelação de Deus para a sua vida. Para 2022, a vontade de Deus para a sua vida em 2022. Na verdade, é a vontade de Deus para a sua vida inteira. Se Deus permitir você atravessar 22 e chegar a 23, é para lá também. É para 24 e por aí vai. Já que a gente está entrando em 22, eu entendo que vale a pena a gente pensar nesses termos. A vontade de Deus para a sua vida em 2022 poderia ter dado aí, né? 3 pontinhos. Diz assim, Salmo 37, verso 1 a 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso 8. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deus de toda glória, abençoa-nos uma vez mais nessa noite, conforme sempre tens feito. Aplica a tua palavra nos nossos corações, dá que sejamos explícitos no que a Escritura está dizendo e que o teu povo saia daqui grandemente edificado através da assimilação do que aqui haveremos de expor. Dá-nos a tua bênção sobre toda essa atividade, para que realmente saímos daqui abençoados. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, eu não sei você, mas às vezes a nossa reação, ou eu talvez poderia até perguntar assim, né? Qual a sua reação quando você enxerga alguém que não está nem aí para Deus, alguém que nem teme a Deus, Renato, alguém que está assim, pouco importa. Esse negócio de ler Bíblia, esse negócio de oração, esse negócio de igreja, você está perdendo seu tempo, né? Qual é a sua reação quando você vê gente que não está nem aí para Deus se dando muito bem na vida? Muito bem sucedido profissionalmente, você, reunião de oração, EBD, domingo à noite, e se tiver ainda na semana, você está lá, Samir, num dos cultos. E você vai fazer uma prova, um concurso, ou vai lá tentar, né, entrar no doutorado e o infeliz passa, e você não. Ele alcança êxito, você não. Ele é promovido, você não. E a gente fica com aquela sensação, Senhor, o Senhor não está confundindo as bolas aí por cima? O Senhor não errou de endereço quando o Senhor, entre eu e ele, o Senhor endereça para ele? O que é que está acontecendo? Qual é a sua reação quando você se depara com situações assim? Quando aquele que nem teme a Deus está rico, está super bem de saúde, você diagnosticado com uma doença bem complicada. Você com a conta já no cheque especial, se é que tem condições, né, de ter um cheque especial. Mas está numa situação bem delicada, enquanto... Muito bem, obrigado. Qual é a sua reação? João Calvino é um grande teólogo do século XVI, ele disse uma coisa... Pensando sobre esse texto, ele tem um comentário sobre os Salmos, e comentando esse texto, ele diz uma coisa que me saltou aos olhos. Ele disse assim, este Salmo contém instrução de rico proveito. Aí ele diz, visto que os fiéis, enquanto prosseguem sua peregrinação terrena, ao longo da vida, veem coisas estranhamente confusas no mundo. Aquela sensação de dizer, será que o Senhor não errou?
está meio confuso aqui para mim. Parece até que nem vale a pena ser servo do Senhor. Parece até que nem está valendo a pena viver para ti. As coisas estão meio confusas, né? Estranhamente confusas. E essa é muito legal a maneira como Calvino comenta o início desse salmo. Eu penso que a única maneira de amenizar a tristeza que muitas vezes nos bate é a esperança que é revelada pelo Senhor. Esse salmo é o que talvez você fez quando criança. Isso aqui é chamado de acróstico. O acróstico é um poema, uma música ou qualquer composição poética que inicie com a letra do alfabeto, né? Elas podem ser das mais variadas formas. Pode ser de maneira que as primeiras letras de cada frase se tornem em uma palavra na vertical, como você está vendo aí, né? Pode ser no meio, enfim, são várias as formas que o acróstico ele se desenha. Então, aqui você tem todas as letras do alfabeto hebraico inclusas e 2 versículos são destinados a cada letra. Então, você tem versículo 1 e 2, aí uma letra e aí 3 e 4, outra letra e assim vai. Uma nova letra do alfabeto hebraico introduz cada versículo duplo. Então, a coisa caminha dessa forma aqui. O tema geral aqui do Salmo 37 é muito semelhante ao do Salmo 73, como também com o livro de Provérbios. Você vai encontrar muita coisa parecida lá no livro de Provérbios que você encontra aqui no Salmo de número 37. Visto que nós temos muitos paralelos acontecendo aqui, como acontece lá no livro de Provérbios. Muitas afirmações que estão na forma de provérbios, ou seja, eles são afirmações gerais de uma verdade e não de promessas que são feitas a indivíduos. Esse é um grande dilema que muitas vezes nós nos deparamos no livro de Provérbios. Às vezes a gente lê aquela passagem que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais tarde ele não se desviará dele. Aí tem uma mulher, né, um casal, 2 servos do Senhor, que desde cedo ensinou sua criança no caminho que deve andar, instruiu, orientou, e de repente quando foi mais velho, se desviou. E a pergunta é, e agora? A palavra de Deus não se cumpre? Na verdade, o livro de Provérbios é um livro de ditos de sabedoria. É mais ou menos assim, a maneira comum como Deus age no mundo é assim. Como é que Deus firma os passos dos nossos filhos no seu caminho? É quando eles são mais novos, eu e você, pais, nos comprometemos a ensinar o caminho do Senhor. Via de regra, é assim que Deus os preserva. E então, Provérbios não é promessa literal, são ditos de sabedoria, mostrando, evidenciando como Deus age nesse mundo aqui embaixo. Então, em cima deste salmo, ele se centra aqui na fonte genuína de bênção, o que desemboca no encorajamento aos leitores a seguir o caminho que Deus assim estabeleceu. É um salmo então de sabedoria, que fala ao homem, não a Deus. E aqui eu quero dividir meus 2 primeiros pontos do sermão, baseando mesmo em textos como esse aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Meus 2 primeiros pontos baseiam aqui. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui está um pouco da 50%, ou 60% da minha meditação hoje com você. A gente vai caminhar nessa trilha aqui, ok? Isto posto, vamos para o primeiro ponto. Primeira coisa, verso 1 a 2, ele diz, olha, a vontade do Senhor para a sua vida em 2022 é você não andar pelo que vê. Porque você muitas vezes andar pelo que vê, você fica meio desnorteado. É aquela coisa confusa, estranhamente confusa que João Calvino falou quando comentava esse salmo. Muitas vezes está meio nublado, a gente não consegue entender determinadas coisas. E é por essa razão que eu não estou andando pelo que vejo. E aí ele vai nos dizer uma coisa interessante. Olhe para o verso 1, é o versículo inicial aqui do Salmo. Ele diz o seguinte, me acompanhe por favor. Ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Indignes aqui é uma palavra para aborrecer, irritar, né? A raiz dessa palavra é exatamente abrasar. Então o que ele está dizendo aqui no início é mais ou menos assim, não se queime
Por isso abrasar é a raiz aqui da palavra. Não se arda, não seja consumido por causa dos malfeitores, ao olhar a boa vida deles. E é exatamente aquilo que a gente falava no início, que a gente fica sem entender muito bem e querendo viver inclusive a vida que ele vive, de saúde, de riqueza, de bonança, de tantas coisas boas que o ímpio vive. A gente fica assim meio que revoltado, se ardendo, se queimando por conta da vida que ele enfrenta. A gente fica quase que sendo consumido, desejando que na verdade fôssemos nós que estivesse lá no seu lugar. Provérbios, Provérbios 24, verso 19 diz: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. Então Davi aqui ele apresenta duas vontades, isto é, dois desejos pecaminosos da mente. O primeiro deles é que ele ordena aos fiéis que não se aborreça por conta dos maus, não se arda por conta, não se queime, não seja consumido por conta dos maus. E em seguida, ele nos instrui a que nós não venhamos a nutrir um espírito invejoso para com aquelas pessoas. Não nutra no seu coração inveja. Por quê? E a resposta ele deixa muito claro: porque seria natural ou extremamente tentador que quando você olha a vida dessa pessoa e que você deseje, invejando a vida dela, deseje viver o que ela vive, o bem-estar desses homens, eles possam exercer sobre nós uma influência que gerasse um forte desejo de nós nos envolvermos com elas nas mesmas perversidades que elas fazem. O que o autor está tentando dizer é que muitas vezes tais pessoas, elas vivem nesse estado de bonança, de riqueza e de bem-estar, porque nem sempre elas usam ou elas agem por meios lícitos, via de regra, ou em alguns inúmeros casos, eles usam meios ilícitos para viver a vida que levam. E aí a primeira coisa, ou a primeira vontade do Senhor para a sua vida é exatamente essa daqui, ó. A vontade de Deus é que você não se irrite, nem inveje a vida do ímpio. É quase que o que Kiko dizia, né? Tá bom, mas não se irrite. Não se irrite ao invejar a vida do ímpio. Na prática, o que é que isso me ensina? Na prática, o que é que isso me ensina? É que eu não preciso me envolver em questões ilícitas para que eu enriqueça ou que viva a vida mansa que muitas vezes eu tanto desejo. Eu não posso viver a vida do ímpio só para ter vantagem na vida. Seja esta vida, essa vantagem, melhor dizendo, financeira, seja essa vantagem social, seja essa vantagem acadêmica, seja essa vontade profissional, seja lá o que for o caminho que eu deva percorrer para alcançar essas coisas, jamais deve ser a vida do ímpio um referencial para mim, apesar dele ter determinadas coisas conquistadas. Qual a razão então por que não devíamos nos irritar, nem ter inveja? A resposta está no verso 2, presta atenção. Ele diz exatamente o seguinte: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O que está em cena aqui não é que o ímpio não tenha coisas boas, não é que o ímpio não tenha coisas que possamos usar para a nossa vida, porque o ímpio também foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o ímpio é alguém que despreza Deus, o ímpio é alguém que relega Deus a segundo, terceiro ou último plano da sua vida. Ele não leva em consideração a vontade de Deus, o que Deus fala para ele, as orientações do Senhor, os mandamentos do Senhor, e é por essa razão que ele não pode servir de referencial para você nesse aspecto, porque muitas vezes o que é conquistado é deixando Deus de lado, não é levando Deus em consideração. Então esse é o enfoque aqui que o salmista está nos trazendo. Então no verso 2 ele diz, presta atenção, você muitas vezes está olhando para a vida de um ímpio, está olhando o bem-estar dele, a realidade de vida dele, mesmo ele levando Deus, ou melhor, não levando Deus em consideração, mas presta atenção, a realidade é essa. Aí verso 2, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte, é assim, ó, não olhe a curto prazo, olhe a longo prazo. Você está olhando a curto prazo, num tempo chamado eternidade. Você está olhando 60, 70, 80, 90 anos. Dentro da eternidade isso não é nada.
Você está olhando a curto prazo, então você precisa olhar a longo prazo. E embora ele use o termo breve aqui, ele se refere a algo mais adiante, um futuro. Desse modo, a palavra breve aqui traz a ideia de algo rápido, algo passageiro, algo que na verdade é efêmero. Se os maus brilham de um dia para o outro, como a relva do campo, amanhã ela é ceifada, amanhã ela murchará. Tem uma tradução que é muito bacana, ela diz assim, pois logo, verso 2, serão roçados como a grama e murcharão como a erva verde. É quase que isso aqui, mato verde, está bem bacana, lindo, impressionante. De repente você passa um tempo, você vê lá, está tudo seco. E aqui nós temos duas possibilidades que eu acho interessante a gente pensar. A primeira delas é que mesmo sem ser arrancada, quando a grama é queimada pelo sol, ela murcha e perde toda a beleza. Escute, às vezes não precisa chegar à morte para que a gente veja essa coisa, essa realidade murchar. Às vezes o ímpio, na própria vida aqui na terra, ele já seca, ele já perde absolutamente todas as coisas que desfrutou. Aqui tem uma peculiaridade muito interessante. Em Israel, a relva, ela nasce e parece saudável no inverno, mas quando chega o verão, o sol vem e ela murcha. Basicamente é isso aqui, Em Israel, a peculiaridade é essa. No inverno, ela vem e parece super saudável. Não é muito diferente da nossa realidade aqui. Às vezes você vai aqui para o sertão, vai para determinadas cidades, determinado período do ano que você vai estar bem verde, ou pelo menos meio termo. Mas em outros momentos você está passeando por lá, você vai perceber seca, terra rachada, a grama está seca, queimada, e essa é a realidade. Nem sempre é necessário chegar à morte para que a erva possa secar. Em vida mesmo, ou é só chegar um período de verão que você vai perceber que muitos destes que não levam Deus em consideração já perderam também muitas coisas em que eles depositavam a sua confiança. A segunda possibilidade aqui interessante de se pensar, uma vez que pensamos que mesmo sem ser arrancada, a grama quando é queimada pelo sol ela morre, mas a segunda possibilidade é que quando elas morrerem, ou quando morrerem, elas murcharão. Ou seja, durante a vida, eles já podem receber o divino juízo de Deus e já murcharem. Ou, se isso não acontecer, aquele que talvez você diz assim, nossa, eu gostaria de ter a vida dele, um dia, todo esse momento de gozo será perdido quando a morte chegar. Não sei quem disse a seguinte frase, mas eu acho muito interessante. Alguém disse assim: a terra é o único céu que o ímpio desfrutará. E a mesma terra é o único inferno, talvez, que um crente desfrutará. Porque depois dessa realidade, a vida por vir será um céu eterno para a vida do verdadeiro cristão e um inferno eterno para a vida daqueles que rejeitaram Deus como seu Salvador. Então, segunda lição da vontade de Deus para a sua vida é que invejar a prosperidade dos ímpios é lançar em dúvida a providência de Deus. É como se você dissesse assim: Deus não cuida de mim como deveria cuidar. Deus não é tão atencioso a mim como deveria ser. Deus não zela por mim como deveria zelar. É não estar satisfeito com o que Deus lhe oferece. Uma coisa precisa estar clara aqui, a gente já falou no próprio culto da virada na última sexta-feira. Uma coisa é que você precisa entender: eu posso e devo lutar para ter uma vida melhor, mas jamais relegar Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto plano na minha vida, como se na verdade Ele fosse um empecilho para que eu alcançasse. Ele está em primeiro lugar na minha vida, e todos os objetivos que eu elenco, Ele faz parte como um primeiro e que deve me dirigir em todos os aspectos. A minha vida pulsa, meu coração pulsa, meus pulmões, eles agem exatamente por conta dEle, para Ele, e viver para Ele deve ser o alvo da minha vida. Então todos os meus objetivos na vida, seja ascensão profissional, seja ascensão acadêmica, seja todos os planos que você tem, inclusive na vida particular, eles nunca podem ser buscados com Deus fora dos planos. Por exemplo, muitas vezes a gente conversa com pessoas, eu já recebi muitas pessoas em gabinete pastoral que tiveram oportunidades de emprego. E mais ou menos assim: pastor, está surgindo uma grande oportunidade de emprego para mim, assim, olha, daquelas que não dá
para a gente desperdiçar. É aquele velho ditado, pastor: cavalo selado às vezes só passa uma vez e tem que aproveitar. Então, e aí conta. Uma das primeiras coisas que eu digo para aquela pessoa que assim me procura é: você já procurou saber se lá tem uma igreja que você possa congregar? Uma igreja séria, comprometida com o Senhor, que você possa frequentar? Aí, às vezes, a resposta é mais ou menos assim: eita pastor, é verdade. Não é que eu não havia nem pensado nisso? Pois é. Por quê? Porque às vezes os objetivos e desejos do nosso coração estão girando em torno, não do próprio Deus, mas de coisas que eu desejo alcançar. Escute, eu vou enfatizar para não haver erros, equívocos aqui. Não é que é errado você almejar progresso profissional, acadêmico, eu já enfatizei isso. Não é errado nenhuma dessas coisas, mas é errado quando você procura eles e despreza aquele que deveria ser o primeiro lugar na sua vida. Você tem plano de plantar uma igreja lá? Se não, bronca para você. Não vai adiantar de nada você encher o bolso de dinheiro e ficar distante daquele que é a fonte de maior lucro da vida, Deus. Nada que te afaste de Deus vale a pena. Absolutamente nada que lhe afaste de Deus, dona Gracinha, vale a pena. Que é muito caro. É muito caro. Por mais milionário que você se torne, é caro demais aquilo que te afasta de Deus. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você confie na providência divina, sem que haja necessidade de sujar as mãos ou relegar Deus a coisas ou a planos finais ou últimos aí. Segunda coisa, do verso 3 a 8, nós já vimos que devemos, verso de número 1 a verso número 2 aqui, não devemos invejar a vida do ímpio, que eles vão definhar, eles vão simplesmente se perder, ou agora ou daqui a pouco, como a Eva. Em segundo lugar, o autor nos mostra que nós devemos andar por fé. Primeiro, não andamos pelo que vemos. O que é que mais importa na sua vida? O que é que faz você invejar a vida do ímpio? Talvez, na verdade, é aquilo que o seu coração está querendo adorar. Presta atenção nisso. Na verdade, era para ver o oposto. É que a sua vida com Deus é que deveria ser invejável, e não a vida do ímpio. Segunda coisa, andando por fé, verso 3, observe, ele diz assim, confia no Senhor e faze o bem. No final das contas, ele está dizendo: o que você deve fazer não é estar invejando aquele que prospera financeiramente, não é estar invejando aqueles que alcançam determinados resultados, desprezando Deus. Na verdade, você deve confiar em Deus. Não existe nada tão desejável, tão confortador, tão refrigerador do que desfrutar do cuidado de Deus. Então o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: depositem a sua confiança em Deus. E a pergunta é: por que é que ele nos exorta a confiar em Deus depois de ter falado o que ele acabou de falar? E eu penso que é pela seguinte razão: porque não há nada mais difícil do que preservar tanto a nossa mente como o nosso coração num estado de paz, num estado de tranquilidade, especialmente nos momentos de crise, nos momentos de surpresas da nossa vida, nos momentos de imprevistos, nos momentos de infortúnios. Diante dessas realidades aqui, é muito difícil preservar mente e coração quando nós estamos nos deparando com essas realidades, porque depois de nos depararmos com elas, vem a inquietude, vem a aflição, vem a ansiedade. E visto que esse mundo é cheio dessas mudanças, o que você mais deve fazer? Porque concomitantemente você está vendo a vida do ímpio lá, que despreza a Deus e que as coisas estão caminhando bem. Então quando isso acontece com você, você fica chacoalhado pelas essas experiências, inquieto, ansioso, e a pergunta, ou melhor, a resposta do salmista, verso 3 é: calma, confie no Senhor, confie em Deus. Enquanto vocês assistem aos maus, tornando-se ricos por meios muitas vezes injustos, enquanto vocês veem os maus tendo influência mundo afora, enquanto vocês veem os maus cheios de poder, cheios de progresso na vida, totalmente levando uma vida derivada de coisas erradas, de coisas que
Deus desaprova, totalmente entregues ao pecado, a vossa vida, a vossa atitude deve ser confiança em Deus. Permaneçam firmes no Senhor, permaneçam firmes confiando em Deus, confie no seu favor, confie na graça dEle, confie na providência dEle, confie nas promessas que Ele fez para nós, confie na preocupação que Ele tem conosco e ao mesmo tempo faça o bem. Às vezes é exatamente o oposto, como a gente vê que as coisas não estão caminhando com a gente diz assim, sabe de uma coisa? Não, confie em Deus e continue fazendo o bem. Perseverem nessa vida de piedade e de virtude. Não deixem de confiar em Deus e não deixem de fazer o que é certo. Não deixe de fazer o bem. Por quê? Porque você vai ser tentado a exatamente fazer o oposto. Nós não devemos confiar em Deus e então viver como lhe agrada. Nós devemos viver como lhe agrada, confiando nele mesmo. Veja a parte B do verso 3, olha o que ele diz aí. Ele diz, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha que coisa interessante aqui. Você está meio que chacoalhado por ver pessoas que não temem a Deus viverem muito bem. Qual é a resposta do salmista? Confie no Senhor. Faça o bem, alimente-se da verdade. E essa é a vontade de Deus para você nesse ano. A vontade do Senhor é que você confie nele. A vontade do Senhor é que você faça o bem. A vontade do Senhor é que você se alimente da verdade. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é que está isso aí? Como é que está aí na sua vida? Você tem confiado em Deus? Você diz, aí, acho que sim, tá, aqui está bem. Você tem se alimentado da verdade? Você tem feito bem? É por aí o caminho de 2022. Esse é o percurso. 4, verso número 4, esse verso é muito distorcido. Ele diz assim, agrada-te do Senhor. Uma tradução bem interessante é essa daqui, deleite-se no Senhor, Deleite aqui é gozo, é satisfação, é prazer, é felicidade e contentamento. Ou seja, quando você olha para essas pessoas vivendo essas coisas e distantes de Deus, é porque você está olhando para coisas que na verdade elas não satisfazem. Elas dão momentos de alegria, mas de repente elas vão embora. Mas você está deixando de olhar para a real, verdadeira fonte de satisfação. Inclusive nós estávamos também falando isso sexta-feira, que muitas pessoas têm o que você quer ter. Você talvez pensou e até jogou na Mega Sena da virada, e não deu certo. Eu já sei que foi no Rio e São Paulo que a coisa aconteceu. Então, mas você muitas vezes fica imaginando que se você ganhasse na Mega da virada, olha, sua vida, maravilha, fantástico, eu estou plenamente satisfeito, Raíra? Mas quando você se depara com muitas satisfações que o seu coração muitas vezes tem, você vai perceber que não preenche. Que se fosse assim, grandes pessoas, riquíssimos, milionários, pessoas poderosas, famosas, não davam tiro na cabeça, não se enforcavam, como vimos o Robin Williams, famoso cineasta, famoso ator, se enforcando com um cinto. Não são essas coisas que preenchem. O grande problema é que você e eu, muitas vezes entramos no engodo de que as coisas preenchem. E aí é quando ele diz, queridos irmãos, agrada-te do Senhor, isto é, deleite-se no Senhor, tenha gozo, prazer, que esta satisfação, que esse deleite seja Deus. Se você percebeu, óbvio, o verso 4 ele está contrastando com os versos 1, 2 e 3. Ele está simplesmente mostrando, muitas vezes o que você acredita é que seu deleite, sua satisfação, o seu grande prazer na vida é ficar rico. Você acha que seu grande deleite, sua grande satisfação, seu grande prazer vai ser quando você chegar ao doutorado. Seu grande prazer, sua grande satisfação, seu grande deleite vai ser quando você alcançar o mais alto patamar profissional que você almejou. Você vai chegar lá, espero que chegue, mas você vai perceber que não satisfaz da maneira que deve satisfazer. Aí o salmista contrasta quando chega para o verso 4. Aí ele diz assim, olha, deixa eu te apresentar o que na verdade satisfaz. Deleite-se naquele que satisfaz. Deleite-se no Senhor. Não seja levado pelas
fascinações ou engodo que esse mundo tem a oferecer para preencher e satisfazer você. Na verdade, é tudo ilusão. Na verdade, só Deus pode satisfazer. Esteja satisfeito em Deus mesmo com adversidades. Esteja satisfeito em Deus mesmo nas situações dolorosas da vida. Esteja satisfeito em Deus mesmo com o choro, mesmo com a perda, mesmo com a falta. Eu repouso em Deus como minha porção, a minha herança, como vai dizer o Salmo de número 16. Isso significa dizer que eu repouso no único e verdadeiro Deus. Deus, só Ele pode suprir, sustentar e satisfazer a vida humana. Aqueles que não confiam, aqueles que não se deleitam em Deus, não têm Deus como sua fonte de repouso, seu fundamento e sua confiança, eles viverão, sabe como nesse mundo? Inquietos. Eles vão viver sem rumo de um lado para o outro, assustados, cheios de incertezas e propensos a serem arrastados pelos dilúvios que a vida nos traz. Por outro lado, existem aqueles que reconhecem que Deus é suficiente para a sua felicidade. E aqui está a chave para entender o que o verso número 4 está dizendo, porque muitas vezes nós vemos esse verso distorcido aqui. A chave é exatamente essa, para você entender a parte B do verso 4. Estes que se deleitam em Deus, que se sentem tão plenamente satisfeitos em Deus, mesmo com vida difícil financeiramente, mesmo com vida muitas vezes em desemprego, mesmo sem ter o que muitas vezes na despensa comer, mesmo vendo a realidade dura, eles estão plenamente satisfeitos em Deus, porque o seu foco permanece sendo tão somente Deus. Daí quando eu estou encantado com Deus, plenamente satisfeito nele, quando eu me alimento da verdade, do verso 3 que ele acabou de dizer, meu coração estará tão preenchido de Deus que, parte B do verso 4, aí sim, ele satisfará os desejos do teu coração. É por isso que às vezes a conta não bate, dá errado, né? Sim, olha, o verso 4 está dizendo que ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Eu já desejei ganhar na Mega, eu já desejei ganhar, né, ser sorteado lá no sorteio do supermercado ideal. Já tentei tantas coisas, já pedi, esse negócio está meio furado aqui. Não, é aqueles que têm Deus como seu deleite. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estão tão tomadas por Deus, tão satisfeitas em Deus, eles vão exatamente pedir as coisas concernentes a Deus. Ou seja, o nosso grande desejo deve ser consumido por Deus, alimentando-se da verdade, para que tudo que saia desse coração, que muitas vezes não sai muita coisa interessante, seja tão somente pedidos relacionados em agradar ao Senhor. Isso torna as nossas orações bem diferentes do que muitas vezes elas são. Salta comigo para o verso 5, olha o que ele diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Versículo 5, a parte A. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A vida, você sabe tanto quanto eu, que se assemelha a um caminho, a uma estrada que deve ser percorrida. Tanto é que muitas vezes a gente usa essa metáfora, né, para a vida. A estrada da vida, né, o caminho. Ao longo desse caminho a gente para muitas vezes. Ao longo desse caminho você tem inícios, você tem lugares difíceis. Nesse caminho você, como todo outro caminho, você tem subidas íngremes, que são subidas empinadas, né? Que são difíceis de subir. Você também tem descidas perigosas, trechos que são bons, trechos que são maus. Independente do que seja, somente o Senhor pode guiar-nos com sucesso do berço à sepultura. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Portanto, passa ou entrega o teu caminho ao Senhor. E como diz Provérbios também, né? Confia ao Senhor as tuas obras. Esta é a única segurança de êxito que você e eu possamos ter. É quando nós depositamos tudo nas mãos de Deus. E inclusive quando dá errado aos nossos olhos. É isso que deve voltar à nossa mente e ao nosso coração. Está nas mãos de Deus e não nas minhas. E se está nas mãos de Deus, até não saiu como eu quero. Mas se está saindo como Deus quer, é a melhor coisa que tem para a minha vida. Portanto, quando eu olho para isso aqui, confia o seu caminho ao Senhor, eu lembro o que João capítulo 14, verso 6 diz. Ele diz, Jesus diz o quê? Eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo confirma a doutrina contida no versículo 4. No versículo 4, que é em aquele que se agrada no Senhor, deleita-se no Senhor, Ele satisfará os desejos do coração, porque meu caminho foi entregue totalmente a Ele. Mais uma vez, utilizando João Calvino aqui, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: a fim de que Deus possa concretizar nossos desejos, cabe-nos lançar sobre Ele nossas preocupações e confiar no seu controle absoluto. É por isso que Deus é tão bom, mas tão bom, que inclusive muitas orações que você já fez, Ele não atendeu, porque o nosso caminho está nas mãos dEle. Isso é uma das maiores bênçãos que nós podemos desfrutar na nossa vida. E aqui nós temos duas coisas. A palavra caminho, ela pode estar no singular, né? Caminho aqui, como destino. Ou ela pode estar no plural. Caminhos, que são todas as atividades ou negócios. Desse modo ficaria mais ou menos assim, ó. O homem que deixa o resultado dos seus negócios, das suas atividades, nas mãos de Deus, confiadas a Ele, pode ter a certeza que receberá tudo que a mão divina se agradar a dar. Quer prosperidade, quer adversidade, sendo uma ou outra, confie, pois será algo bom, será algo sábio, será algo santo, por ser este o caráter daquele que nós confiamos a vida e atividades. O problema é que, especialmente nós, no nosso tempo, a gente é muito rápido nas coisas, a gente tende a fazer juízo de valores por questões momentâneas, né? Por questões ali da hora, sem observar que pode ter mudanças, sem observar que Deus pode estar usando aquilo com outro propósito que eu não estou conseguindo enxergar. Então, quando eu começo a descansar de que o meu caminho está em suas mãos, eu posso acreditar que mesmo não sendo o que Ele, ou melhor, o que eu esperava, o que eu planejava, o que eu pensei, meu caminho não é mais meu caminho é totalmente dEle. E aí cá para nós a gente vê como a gente é rebelde. A gente fala dos filhos, fala das pessoas, mas a gente é igualzinho. A gente, quando a coisa não sai como a gente planeja, a gente faz birra, né? O que está acontecendo, o senhor reclama, né? O cara fica meio assim. A vida é sua ou é dele? A gente diz, é minha, é ele que controla. Então, ok. A sua vida e o seu caminho está nas mãos de Deus. Você confia ou não? Por isso que Ele chama-nos a atenção disso. Confia no Senhor. Confia o teu caminho ao Senhor. Aí venha, presta atenção, porque o antídoto aqui, o remédio, consiste em nós fixarmos nossos olhos na providência divina. Veja, mais um motivo, eu estou na parte B do verso 5, olha o que ele diz: e o mais Ele fará. Olha que promessa gloriosa. Na verdade, Ele tudo fará, Ele agirá. Ele agirá. E essa é exatamente a nossa quarta lição. Você confia, anda confiando mesmo em Deus. Escute, o que ele está dizendo é mais ou menos isso, ó. Ele tudo fará, o que quer que seja que você confiou a Ele. Ele tudo fará, conforme Ele acha que deve fazer, da forma que Ele pensa fazer, pelo caminho que Ele pensa trilhar, Ele agirá. Essa é a grande resposta dele para nós. Mas você confia? Você anda confiando mesmo em Deus? Quando Ele diz algo em sua palavra, você confia? Às vezes parece que nós não agimos assim, é ou não é verdade? A gente confia desconfiando, é um olho aberto, outro fechado. A gente entrega, mas não entrega. A gente ora dizendo assim, Senhor, está em tuas mãos, mas na verdade está totalmente na nossa, porque a gente não consegue dormir, a gente não consegue andar, a gente não consegue pensar em outra coisa. A vontade de Deus é que você confie não só uma área da sua vida a Ele. Deus quer ou chama você para confiar sua vida totalmente a Ele. Ou você prefere ver para crer, né? Muitas vezes nós acreditamos na bondade de Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer saber o futuro de Deus. É ou não é assim? Se Deus desse um spoilerzinho de vez em quando, toda semana, né? Sexta-feira, Senhor,
ou na segunda, já para começar ali a semana. Dá um spoiler como vai ser essa semana aí. Muitas pessoas buscam em profecias. Ah, Senhor, me revela hoje, né? Dá um sonho, né? Eu já escutei tanta gente sonhando. Eu já vi na Bíblia tantos exemplos de pessoas que sonharam assim. E o Senhor disse assim, bem lindo, ó, né? A gente quer ter sonhos. A gente quer ter todas as informações para saber do futuro. Porém, lembre-se, a busca desses meios sobrenaturais não é uma atitude espiritual como você pode pensar. Na verdade, é uma atitude incrédula de um coração que não consegue confiar o amanhã ao seu Deus. Pelo contrário, quem procura estas coisas é porque quer viver por vistas e não por fé. Muitos querem uma amostra para trazer tranquilidade ao seu coração, quando na verdade tranquilidade ao seu coração devia vir da confiança que você deposita em Deus. Não quando você enxerga a coisa melhorando. Porque senão soa incoerente da nossa parte. Eu confio, mas no fundo, eu não confio no Senhor. Salta para o verso 6 comigo, olha o que ele diz. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aqui nós temos um enorme consolo, quando às vezes passa na cabeça que parece que perdemos o tempo servindo ao Senhor. Não tem? E às vezes a gente escuta isso, né? Eu já escutei muitas vezes pessoas estraçalhadas assim, ó, passando muitas situações difíceis na vida e dizendo assim, ó, pastor, inclusive cheguei lá no meu trabalho, serviu de gozação para as pessoas. As pessoas chegando para mim dizendo assim, olha, tá vendo, não vale de nada esse negócio de ser na igreja. Você só quer viver na igreja todo dia, quase toda hora você está lá, você falando de Deus o tempo todo, tá vendo que não vale a pena? E às vezes a gente fica meio que em parafuso, especialmente quando a dor perdura, especialmente quando a gente vive momentos que não acabam, momentos delicados, dramáticos. E aí passa na nossa cabeça que parece que estamos perdendo tempo servindo ao Senhor, vivendo com integridade, com honestidade. Porque aqui é uma fonte de consolo, porque o texto deixa claro que Deus não permitirá que a justiça sempre fique obscurecida. Se não agora plenamente, um dia nossas obras serão demonstradas como justas, ao passo que as obras dos ímpios serão provadas como malignas. Não existe nada que não seja revelado. Lembra desse texto de Mateus 10? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Olha que metáfora fantástica. Olha que imagem belíssima é o que ele está dizendo aqui. Ele está trazendo a imagem do sol, né? A imagem que a gente recebe aqui do texto é a do sol nascente, que gradualmente vai iluminando a terra inteira. É quase que assim, ó. O sol vai nascendo, aí os primeiros raios vão bater naqueles raios. De repente, está tudo claro. E é assim que Deus faz com a gente. A gente está naquele aperto. De repente, uma frestinha de luz ali apareceu. Aí a coisa vai clareando, e de repente, dona Jaqueline, a gente se surpreende. Aquela escuridão, aquela realidade tão dura que a gente estava enfrentando, agora clareou. Porque Deus não deixa obscurecido. Deus é tão gracioso que muitas vezes Ele abre o céu, o sol raia, e a nossa vida recebe do brilho que vem do alto. Portanto, a quinta lição é que a vontade de Deus é que permaneçamos agindo com justiça, agindo com integridade, mesmo quando a nossa vida não está no patamar que almejamos. 7º versículo, versículo número 7, joga os olhos lá, o que é que ele diz? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa aqui é uma palavra que significa fique quieto, calai-vos. Não tome nenhuma atitude precipitada, silencie as suas queixas ou acusações. Calai-vos, né?
diante de muitas coisas que você presencia. Suporte as coisas que estão inquietando a sua mente, por exemplo, o seu coração. Nos submetamos pacificamente a Deus para que Ele execute a sua obra. E aqui a palavrinha esperar, ela significa esperança e paciência. Sinclair Ferguson, um teólogo atual americano, ele tem uma frase que é muito bacana. Ele tem uma frase que diz assim, ó: esperar é aprender a confiar no guia. Quem é o seu guia? Esperar é aprender a confiar no guia. Se o nosso guia é Deus, muitas vezes Ele está nos ensinando a esperar. Deus nos ensina muito quando nós esperamos. A convicção do salmista na intervenção definitiva e final de Deus é tão forte. Ele sabe, Emerson, que Deus intervém de verdade. Isso é tão forte na vida dele que ele diz: eu vou esperar. E não só eu, descanse vocês também. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem. Em seguida, ele reitera o que ele falou no verso 1. E aí a nossa sexta e antepenúltima lição é que a vontade de Deus não é que não tomemos atitudes precipitadas e que aprendamos a esperar nele. A vontade de Deus é que você espere nele. A vontade de Deus é que você não chute o pau da barraca. A vontade de Deus é que você tenha paciência, porque esperar é confiar no guia. Isso aqui é um ótimo remédio para aqueles que querem resolver tudo na força do braço, na capacidade intelectual, no conhecimento que tem, no jeitinho que muitas vezes a gente escuta, né? No jeitinho brasileiro, quer resolver na sua sabedoria. Enfim, muitas vezes o que você precisa aprender é esperar em Deus. E assim Deus está nos ensinando uma coisa que você e eu não gostamos. Nós não gostamos de uma coisa chamada dependência. A gente quer tudo resolver com os nossos recursos. É bom demais ser independente, mas o que Deus está tentando mostrar a mim e a você, quando Ele nos chama a esperar, é que você e eu precisamos aprender em determinadas situações que você não é independente, que você depende de Deus. Tem hora que você não vai resolver e não vai mesmo. Sabe para quê? Para que você saiba que depende do alto. É que você não vai ter recurso financeiro, é que você não vai ter pessoas, é que não tem ninguém que possa, senão Deus, para mostrar que você depende dEle. E não depende só dEle por conta daquilo, é que você depende de Deus de maneira generalizada, em todas as áreas, em todos os lugares. Verso número 8, veja, o salmista nos previne aqui. Ele diz, verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Por que ele está levantando isso? Porque a gente pode ficar irado com a vida de alguém que está, né, distante de Deus, vivendo bem, e a gente ficar revoltado com isso. Ou você não ficou já? Isso não é possível que fulano de tal e eu aqui, esse senso muitas vezes de autojustiça, as fortunas sorrindo para o ímpio e as provações sorrindo para nós. Não te ires, não te indignes. Por quê? Porque certamente vai acabar mal. Ou seja, isso é tão forte que se você não trabalhar, isso vai ser um problema para você. Você vai ser levado a enfiar os pés pelas mãos. Ah, se é assim, né? Você vai pecar. Vai levar você a pecar. Por isso que ele diz, certamente isso acabará mal. Duas coisas que ele nos disse até aqui. Primeiro, que você não deve andar pelo que vê e ser levado por isso, a vida daqueles que desprezam a Deus, que muitas vezes é uma vida boa. Segundo, que você deve andar é por fé, confiando em Deus, depositando toda a sua confiança nele e entregando o seu caminho a Ele, deixando que Ele tome todas as decisões. E por fim, verso 9 a 11, ele deixa claro o fim da vida daquele que teme e aquele que não teme, o fim da vida dos ímpios, que é vistas, ou seja, que é viver o aqui e agora, diante do que eles veem, das benesses que esse mundo pode dar, ou fé, que é aqueles que mesmo não desfrutando das coisas que esse mundo pode dar, eles continuam confiando e vivendo para o seu Deus. Qual é a vida que você levará em 2022, ou que você tem levado até 2021? Verso número 9, joga seus olhos lá, ele diz, porque os malfeitores serão
exterminados. Tem uma figura que eu gosto muito, já coloquei aqui na igreja. Eu não sei se você é desse tempo. Se for, você vai saber muito bem. Já viu? Já assistiu? Você deve lembrar da cena, não deve? É quase que isso aqui. A vida daqueles que desprezam a Deus. Ou, deixa eu usar a figura aqui. Muitas vezes o que o mundo distante de Deus tem a nos oferecer parece bonito demais, belo demais, encantador demais. Fica quase que hipnotizado por essas coisas. Mas aí, se você já viu o desenho, você sabe muito bem que o fim é mais ou menos assim. Ou seja, a tentativa do salmista é dizer para você que a felicidade e prosperidade de que os ímpios desfrutam, ou que eles são atraídos de tal maneira que eles desprezem Deus de suas vidas, na verdade é uma grande máscara ou um grande disfarce, pois a primeira visão deles é ofuscada exatamente pelos seus sentidos. Eles não conseguem enxergar o que é aquilo ou no que aquilo vai dar, de maneira que eles estão incapacitados de fazer uma avaliação correta do resultado de uma vida sem Deus. Mas o fim é exatamente esse. E aqui ele está contrastando duas cláusulas muito interessantes. Os maus serão exterminados. É aquela mesma ideia lá do versículo número 2, quando ele disse assim, eles estão verdes, mas serão arrancados e secarão. Mas, olha a parte B do verso 9, ele diz, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Veja, olha que coisa interessante. A presente condição humana deve ser avaliada pelo estado em que ela terminará. Presta atenção nisso. Não avalie a condição humana tão somente para o aqui e para agora. A condição humana deve ser avaliada pelo estado em que ela terminará. A promessa da terra não é nesse período aqui. Nosso Senhor já falou que nessa terra nós éramos peregrinos e forasteiros. Nossa terra não é aqui. Via de regra, nessa terra nós somos afligidos com constantes dificuldades. Nessa terra muitas vezes nós passamos dificuldades, a fim de que nós desejemos com intenso empenho a eterna habitação celestial. Como disse o Augusto Nicodemos, as dificuldades e os sofrimentos de Deus nos lembram que o céu, ele não é aqui. É para que você desapegue daqui e almeje o lugar eterno. Sétima e penúltima lição é dizer para você que a vontade do Senhor para esse ano de 2022, para você e para mim, é que perseveremos nele, pois a nossa salvação está assegurada. Verso 10 e 11 e a gente encerra. Olha o que ele diz: mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O salmista faz uma comparação aqui muito especial. Preste atenção. Primeiro, no versículo 10, ele está dizendo que chegará um dia em que não estaremos mais entre aqueles que não se relacionavam com Deus, que ele chama aqui de ímpios. Não se preocupe então com as futilidades, mas repouse seu pensamento sobre a providência divina, até que Deus se manifeste do céu e com a plenitude do tempo, que o Novo Testamento chama, a plenitude do tempo ali chegando e ele simplesmente venha e de maneira definitiva estejamos com ele. Entretanto, aí ele traz uma coisa curiosa aqui acontecendo. Preste atenção. Visto que o tempo todo ele vem descrevendo o povo de Deus como aqueles que esperam no Senhor, agora olha o que ele diz. No lugar de descrevê-los como os que esperam no Senhor, veja, ele agora apresenta como os mansos, verso 11, mansos. Aí fica a questão, por que ele fala em mansos e não fala naqueles que esperaram no Senhor? Porque este ser do versículo de número 11 é o mesmo dos versículos anteriores. Ele disse: não se indignes, não se ire. É o mesmo que não haverá de se indignar e invejar a vida dos ímpios que vivem distantes de Deus.
Esse mesmo manso aqui é o manso que sabe fazer a leitura correta da vida. Ele não pensa tão somente no aqui e agora, mas sabe o que vai dar a vida daquelas pessoas que, apesar de viverem bem aqui, mas viverem longe de Deus, ele sabe muito bem onde vai dar. Por isso que ele não está irado com a vida do ímpio. Na verdade, ele tem a compaixão da vida do ímpio e simplesmente é manso para com essas coisas. Ele sabe que a sua situação muitas vezes é de dificuldade, mas ele está entre lobos, ele que é uma ovelha. Então a mansidão é uma característica da vida daqueles que são de Cristo. O versículo número 11 nos lembra muito o Sermão do Monte, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Enquanto os ímpios haverão de ficar angustiados sem qualquer paz, os fiéis gozam de abundância de paz. Veja, oitava e última lição é que a vontade de Deus para a sua vida é que você suporte o sofrimento temporário à luz do repouso eterno. É que você olhe para esse momento e diga assim: talvez esse será o único inferno que eu vou viver na vida. As dores da terra, as situações difíceis dessa terra, mas eu vou aguentar, porque logo em seguida vem o céu. Talvez você nem desfrute de tanta coisa difícil, né? A gente só desfruta de momentos de dificuldade, mas em grande maioria nós temos visto Deus nos abençoar das mais variadas formas. Mas se porventura o dia ficar nublado, as lágrimas começarem a ser derramadas, nunca esqueça, nunca chute o pau da barraca, nunca inveje a vida de A ou B. Confie que inclusive ali Deus está conduzindo o nosso caminho, não conforme muitas vezes nós planejamos e queremos, porque muitas vezes o que planejamos e queremos nem sempre é o melhor e bom para nós. Lembre que Deus é tão extraordinário que Ele pode transformar o maior mal no maior bem para a nossa vida. E foi isso que ocorreu na bendita morte de Jesus Cristo. O maior mal de todos os tempos, um justo, alguém que nunca cometeu um pecado, nunca fez nenhum mal, foi injustamente maltratado, injustamente morto, sacrificado. Justo quando ele toma o meu lugar. O maior mal nos trouxe o maior bem. Ele é especialista em fazer muitas vezes essas coisas na nossa vida. Meus queridos, deixa eu terminar a minha meditação com os irmãos nessa noite. O que é que eu quis dizer nessa noite para você, no início desse ano de 2022? É que Deus nos revelou algo e que nós devemos seguir. É que você não precisa estar buscando alguém para saber o que vai acontecer amanhã na sua vida. É que você não precisa ir em determinados lugares para ter um spoiler do que vai ser amanhã, semana que vem ou 2022 para você. Ele chamou você a viver 2022, ainda que não saiba o que virá, a confiar nele. Somos chamados a confiar em Deus, porque querer saber o que acontecerá é um ato de pura imaturidade e falta de confiança e incredulidade. Mas escute, a vontade de Deus para você nessa noite era de que você não se irrite nem inveje a vida do ímpio. Segundo, é que você confie na providência divina. Terceiro, é que a vontade do Senhor é que você confie nele, faça o bem e se alimente da verdade. A vontade de Deus para você em 2022 é que você confie toda a sua vida a Ele, ou você prefere ver para crer. Quinto, é que a vontade de Deus para a sua vida é que nós permaneçamos agindo com justiça. 6, a vontade do Senhor é que não tomemos atitudes precipitadas e que aprendamos a esperar nele. 7ª coisa para a sua vida em 2022 é que o Senhor quer que nós perseveremos nele, porque a nossa salvação está assegurada. E em último lugar, 8, é que você deve suportar as dores e o sofrimento temporário à luz do repouso eterno. Meus queridos irmãos, certa vez li uma história que acho muito bacana compartilhar com vocês agora. W.A. Criswell foi um pastor batista do século passado. E conta que ele contando para uns irmãos da igreja, ele falou sobre um casal de missionários muito dedicados
da sua comunidade que estavam retornando para os Estados Unidos, no mesmo navio que trazia Theodore Roosevelt, que foi o 26º presidente dos Estados Unidos ali nasceu em 1858 e aí governou os Estados Unidos em 1901 a 1909. Esse casal de missionários, eles estavam voltando para casa, depois de o presidente estava voltando para os Estados Unidos, depois de ter feito uns safaris lá na África, e aqueles missionários estavam, depois de ter doado de sua vida no campo missionário, estavam retornando para o seu país naquele instante. Naquele aeroporto, naquele porto, né, haviam repórteres lá no cais, totalmente para ver Roosevelt, entrevistá-lo, fazer fotos com ele, mas ninguém estava para receber aqueles missionários veteranos que passaram a vida servindo a Cristo lá na África. Naquela mesma noite, enquanto eles descansavam, aquele casal de missionários estavam descansando no hotel bem modesto na cidade de Nova York. Eles começaram a conversar e relembraram sua chegada na cidade. E o marido, né, daquele casal, o homem, ele ficou meio que angustiado quando ele começou a pensar na recepção que ele teve ali naquele porto. E ele disse assim para sua esposa: querida, não é justo o que aconteceu conosco. Não é justo, porque Roosevelt voltou para casa depois de uma temporada de caça na África, e um país inteiro estava ali pronto a recebê-lo, abraçá-lo e fotografá-lo. Nós dois voltamos para casa depois de anos de serviço e não havia uma viva alma para nos recepcionar. A resposta de sua esposa foi uma das coisas mais belas. A resposta da esposa não poderia ser mais acertada. Ela olhou bem dentro dos olhos do seu esposo e disse assim: querido, não se esqueça, meu amor, nós ainda não estamos em casa. Meus irmãos, eu sei que muitas coisas nessa vida, inclusive no ano de 2022, nos angustiará, martelará na nossa cabeça como injusto, especialmente como filhos de Deus que somos. Todavia, lembre-se, faça a vontade de Deus. E também lembre-se que ainda não voltamos para casa. Um dia voltaremos e aí sim vai ser tudo maravilhoso. Enquanto isso, as coisas reveladas, lembra no início, lembra? Pertencem a nós e aos nossos filhos. Viva por isso ao longo de 2022. As encobertas pertencem a Deus. Nós já confiamos nele, entregamos o nosso caminho a ele, e certamente ele há de fazer o que é melhor. Mesmo sem estar em casa, o nosso Pai prometeu que nos acompanharia em toda a trajetória de nossa vida. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Damos-te graça, Senhor, porque o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem preservado a nossa vida. Aqui estamos e é uma evidência disso. Passamos por anos, especialmente 22 e 21, turbulentos. Talvez nós estivemos à beira da morte, mas pela graça e infinita misericórdia do Senhor aqui estamos. Nos ajuda a continuar firmes no Santo Evangelho, a continuar firmes fazendo a Tua vontade, a confiar o nosso caminho a Ti, sabedores de que o Senhor há de guiar todos os nossos passos, mesmo quando nós não sabemos por qual motivo, razão ou circunstância determinadas coisas estão acontecendo. Mas confiamos em Ti, porque aquele que nos chamou é capaz de nos guiar até o fim. Aquele que começou boa obra há de completá-la até o último dia. Obrigado, porque o que devemos fazer, o Senhor já revelou. Façamos. O que nós não entendemos, deixemos com aquele que sabe muito bem o que faz. Portanto, nos ajuda a duas coisas nesse primeiro domingo de 2022. Primeiro,
fazer a tua vontade em tudo. Segundo, quando eu não entender determinadas coisas, confiar em ti, em tudo. Me ajuda, nos ajuda nessas duas coisas. E certamente 2022 será fantástico na tua companhia. Assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.